Boa tarde, tudo bem? Prazer estar mais uma vez com você aqui para a nossa célula virtual, para estudarmos juntos a palavra de Deus. Estou muito animado hoje com a continuação dos nossos estudos sobre os dons espirituais. Gostaria de convidar você para abrir sua Bíblia. Enquanto você se prepara para lermos a Bíblia juntos, quero neste momento orar com você. Pai, muito obrigado pela oportunidade que nos dás de estudarmos tua palavra. Abra o nosso entendimento para que possamos conhecer as verdades da tua palavra e para que possamos aplicá-las às nossas vidas diárias, tanto na tua casa como também em outros ambientes e na vida prática do dia a dia também, Pai. E especialmente também no evangelismo, para ganharmos outras vidas para Cristo. Em nome de Jesus oramos, agradecidos. Amém. Vamos pegar nossa Bíblia. Vamos ler hoje em 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. Vamos ler juntos 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Hoje vamos tratar primeiramente do dom da palavra de sabedoria. Gostaria de chamar sua atenção, em primeiro lugar, para o fato de que se trata de uma palavra de sabedoria e não necessariamente, simplesmente de sabedoria. Qual é a diferença? Sabedoria existe em dois tipos. Primeiro, existe uma sabedoria que é humana, que é terrena. Tiago fala sobre esta no capítulo 3, versículo 15. Existe uma sabedoria que vem de Deus, da qual Tiago também fala em primeiro capítulo do seu livro, versículo 5, quando ele diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lance em rosto. Ou seja, quando temos falta de sabedoria, devemos buscá-la de Deus. Porém, aqui, de acordo com Paulo, trata-se de um dom, e não apenas de um dom de sabedoria, mas de um dom da palavra de sabedoria. Qual é a diferença? Parece aplicar-se o dom a uma expressão, a uma vocalização, se posso dizer assim, através de palavras, em que sabedoria é manifestada. De acordo com Wayne Grudem, um teólogo batista que já mencionamos algumas vezes aqui, permitam-me mostrar-lhe aqui o livro, caso você tenha interesse em conhecer mais sobre a obra dele, Wayne Grudem, Teologia Sistemática. É talvez a teologia sistemática mais popular em português hoje, juntamente com a de Norman Geisler. E ele diz que pode haver, é possível que haja duas interpretações para a palavra de sabedoria. Uma seria mais sobrenatural, ou seja, a palavra de sabedoria é uma palavra dada por Deus. Eu vou ler o que ele diz para que fique claro o que ele diz. Ele crê que, pensa assim, em geral, que esses dons sejam a capacidade de receber uma revelação especial do Espírito Santo e, com base nisso, falar palavras que manifestam sabedoria numa situação, na vida de alguém presente numa igreja. Segundo essa interpretação, esses dons, ele se refere também ao dom de palavra de conhecimento, seriam mais miraculosos, entre aspas, pelo fato de produzir admiração e assombro dos presentes, já que não seriam baseados em informações normalmente disponíveis à pessoa que emprega o dom. Por outro lado, ele diz assim, a outra interpretação desses dons seria considerá-los mais comuns ou não miraculosos, de novo, entre aspas, ok? Palavra de sabedoria simplesmente significa a capacidade de falar uma palavra sábia em várias situações. E então, ele diz que esses dons, tais como a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, seriam autorizados pelo Espírito Santo e assim eficazes quando pronunciados. Exemplos da palavra de sabedoria, ele dá alguns e nós vamos tocar em alguns deles aqui nesta tarde. Porém, eu creio que a melhor maneira de interpretar este dom está entre estas duas interpretações que ele coloca. Uma que, de certo modo, é um dom miraculoso, porque conforme nós já dissemos antes, não existe essa categoria de dom miraculoso e dom não miraculoso. Não é? Por outro lado, quando nós pensamos em um dom como o dom de contribuir, a gente normalmente não pensa na categoria do miraculoso.
Quando a gente pensa também no dom de liderança, a gente não pensa necessariamente em categoria de algo miraculoso. Mesma coisa com o dom de serviço, assim sucessivamente. Mas nós já vimos que essa é uma categoria que nós criamos, é uma categoria humana para que a nossa mente possa entender melhor. Porém, não existe essa diferença na Bíblia. Todo dom do Espírito é dom do Espírito. Alguns podem parecer mais miraculosos, e eu coloco de novo miraculosos entre aspas, como por exemplo o dom de profecia, o dom de falar em línguas, para alguns seria, e assim sucessivamente. Porém, eu creio que, quanto à palavra de sabedoria, a melhor interpretação estaria entre essas duas formas de interpretar que ele menciona. De uma certa maneira, pode ser uma palavra de sabedoria que Deus dá numa situação específica para se solucionar numa situação que se encontra na igreja ou na vida de uma pessoa, e também aquela sabedoria que é adquirida pelos ensinadores, pelos mestres da palavra de Deus, através do estudo, mas que num determinado momento em que eles ministram a palavra de Deus, usam, portanto, a palavra de sabedoria se manifesta ao eles expressarem algo a respeito da palavra de Deus ou aplicarem a palavra de Deus a uma certa situação da igreja. Eu tendo a pensar que esta palavra de sabedoria, ela é mais dada neste sentido mesmo, né? Para aplicar numa situação específica na igreja ou na vida de uma pessoa. Vamos ver alguns exemplos da Bíblia, mas antes de chegar lá, deixa eu reforçar de novo, não se trata de sabedoria, mas de palavra de sabedoria. Quais são algumas das circunstâncias em que nós poderíamos necessitar de uma palavra de sabedoria? Eu vou tocar sobre isso, mas antes então deixa eu dar uma pequena definição que já usamos em nossas células anteriormente, para que a gente possa ter uma ideia melhor do que seria esta palavra de sabedoria. Seria a capacidade de conhecer a mente do Espírito Santo em uma determinada situação e comunicar claramente a situação, fatos, verdade ou aplicação dos fatos e da verdade para atender à necessidade da situação. O elemento central é aplicar informação. Eu poderia acrescentar aplicar informação revelatória, mas, como eu disse, pode ser uma revelação, mas também pode ser aquela sabedoria que é adquirida através do estudo da palavra de Deus, que os pastores, os presbíteros e outros líderes da igreja desenvolvem, especialmente os que são mestres na palavra, mas que numa determinada situação eles vão aplicar. Não necessariamente que eles tenham recebido uma revelação nova de Deus, mas baseados na revelação divina, que é a palavra de Deus. Espero que tenha ficado claro. Quais são algumas das situações em que nós podemos necessitar desta palavra de sabedoria? A primeira situação que eu penso é quando nós precisamos de uma defesa. A palavra de sabedoria é dada aos cristãos para defesa. Aqueles que seguem Jesus estão sujeitos a hostilidade, estão sujeitos a ser perseguidos. E Jesus nos disse que quando formos perseguidos e levados diante das autoridades, nós não precisamos nos preocupar com o que é que vamos falar, pois naquele momento nos será dado o que falar, nos serão dadas palavras para responder àqueles que nos questionam. Portanto, uma palavra de sabedoria. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo e nós vamos ver o exemplo. Vamos lá? Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 17 até o versículo 20. Jesus diz assim: tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Nós sabemos que isso é verdade. Foi verdade para os discípulos e é verdade em muitos lugares hoje. Muitos cristãos são perseguidos, como por exemplo na China, Coreia do Norte, alguns países islâmicos e muitos outros lugares. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizê-lo. Naquela hora lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Jesus diz que numa situação dessa, de extrema pressão, quando o cristão é perseguido, ele não precisa se preocupar com o que vai falar, porque naquele momento lhe serão dadas palavras para apresentar
a sua fé e para se defender, não necessariamente defender no sentido de preservar a sua vida, mas de defender a fé cristã. Naquele momento, ele pode receber uma palavra de sabedoria para fazer frente aos seus perseguidores, ok? Uma outra situação em que nós precisamos de uma palavra de sabedoria é quando há um problema na igreja e não se sabe como resolvê-lo. Isso nós vemos claramente na Bíblia, em Atos capítulo 6, e vamos lá, Atos capítulo 6, um texto até que já mencionamos, quando falamos do dom de serviço. Havia uma certa situação na igreja primitiva, na cidade de Jerusalém, e precisava de uma solução para essa situação. Vamos lá, Atos 6, 1 a 6. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Então aqui nós vemos um caso que os apóstolos recebem uma palavra de sabedoria. Não é necessariamente uma revelação que eles receberam, como eu disse naquela segunda interpretação dada por Wayne Grudem, algo que vem talvez através da experiência de ministrar a palavra de Deus, de estar envolvido com a palavra de Deus, que também é dado pelo Espírito Santo, claro, porque é um dom do Espírito Santo. A igreja estava diante desse impasse, porque as viúvas judias helênicas, que são aquelas de fala grega e cultura grega, não estavam recebendo a distribuição diária do alimento que era feito às viúvas da igreja, enquanto que as de fala hebraica ou aramaica o estavam recebendo. E eles, os crentes de fala helênica ou grega, levam a questão aos apóstolos e estes encontram uma solução muito sábio para a situação. Ele fala: nós não podemos nos dedicar a servir às mesas. Isso não é o nosso trabalho, isso não é o nosso ministério. Não é? Eles dizem: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir, olha aí, a fim de servir às mesas. Então, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios de espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Só pode dizer: nosso trabalho é orar e ministrar a palavra. Mas escolham 7 homens cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria e de bom testemunho, e eles então realizarão o trabalho de distribuir os alimentos. E veja o resultado: tal proposta agradou a todos. E foram escolhidos 7 homens e apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Olha que coisa tremenda. E a partir de então, estes homens, mais tarde vieram a ser chamados diáconos ou servos, não é? Eles passam a distribuir o alimento e os apóstolos a se dedicarem exclusivamente à oração, ao ministério da palavra. Palavra de sabedoria, verdade? Resolveu a situação e todos ficaram felizes com a solução apresentada, e a igreja, diz o texto, o versículo seguinte, crescia. Outra situação em que nós encontramos este dom em uso é em Atos capítulo 15. O que aconteceu? A igreja, conforme nós vimos lá em Atos 6, era composta maiormente de judeus. Judeus de fala hebraica ou aramaica e também judeus de fala helênica ou grega. Acontece que o apóstolo Paulo e Barnabé iniciaram suas viagens missionárias e começaram a pregar o evangelho em lugares onde eles acabaram alcançando muita gente que não era judia, eram puros gregos, como se dizia naqueles tempos, ou pessoas de fala grega. E o que aconteceu é que essas igrejas começaram a crescer, porém, alguns judeus cristãos, veja bem, começaram a dizer que esses gentios teriam de guardar a lei de Moisés. Eles teriam de se fazer judeus, teriam que se circuncidar, guardar o sábado e aplicar às suas vidas outros aspectos da lei de Moisés. E Paulo diz que não, o cristão gentio não tem que guardar a lei. O que acontece é que isso cria uma situação muito delicada na igreja e é convocado então o primeiro concílio
da igreja cristã que se realizou em Jerusalém no ano 49 ou ano 50 depois de Cristo, ao qual inclusive já fizemos referência também no passado. E neste concílio, os judaizantes apresentaram o seu lado, a sua interpretação de que os cristãos gentios tinham de guardar a lei, e Paulo apresentou, por outro lado, a sua posição de que estes, e nisso também ele foi acompanhado por Pedro, de que estes cristãos gentios não tinham de guardar a lei, e se instaurou ali uma situação, não é? E o que aconteceu? Tiago, nesta época era o líder da igreja de Jerusalém, ele se levanta com uma palavra de sabedoria que trouxe uma solução para este impasse. Vamos ver, abra sua Bíblia comigo agora em Atos capítulo 15, e nós vamos ler do versículo 19 ao 29, mas deixa-me dar só o contexto. No versículo 12 diz assim: toda a assembleia ficou em silêncio enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizera entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam-me. E agora vamos para o versículo 19. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Pois desde os tempos antigos, Moisés é pregado em toda a cidade, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Então os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, 2 líderes entre os irmãos. Com eles enviaram a seguinte carta: os irmãos apóstolos e presbíteros aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia. Saudações. Soubemos que alguns saíram de nosso meio, sem nossa autorização, e os perturbaram, transtornando a mente de vocês com o que disseram. Assim concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês com nossos irmãos Paulo e Barnabé, homens que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: que se abstenham de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados ou sufocados, como diz algumas versões, e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo lhes vá bem. Que tremenda palavra de sabedoria. Resolver a situação, não impondo aos gentios a obrigatoriedade da guarda da lei. E veja qual foi o resultado. Versículos 30 a seguir. Uma vez despedidos, os homens desceram para Antioquia. Os homens são Paulo e Barnabé e Judas e Silas, que estavam com eles. E desceram para Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Os irmãos a ler e se alegraram com a sua animadora mensagem. Veja bem, os irmãos a ler e se alegraram. Situação parecida com aquela que nós vimos lá em Atos capítulo 6, né? Que uma palavra de sabedoria traz uma solução para um problema e o povo se alegra. Né? O povo é animado, é encorajado através da palavra de sabedoria. Quem sabe você já foi usado por Deus alguma vez uma palavra de sabedoria e você nem sequer sabia que estava sendo usado. Fica atento. Deus pode usá-la a qualquer momento. Devemos pedir sabedoria sim a Deus todo o tempo, como diz Tiago, capítulo 1, versículo 5, que eu já mencionei aqui. E Tiago 3,15 diz que há uma sabedoria terrena, carnal e até diabólica, que cria divisões, cria problemas, mas existe a sabedoria divina. Todos nós precisamos dela. Mas há ocasiões em que, além da sabedoria divina, nós podemos receber também a palavra da sabedoria para trazer uma solução pacífica para alguma situação. Deus nos abençoe, Deus nos dê sua graça. Mas também existe uma terceira, e eu creio que é a última que eu vou mencionar, situação em que nós precisamos da palavra de sabedoria. E quando é que nós precisamos da palavra de sabedoria, além destas situações, ou envolvendo a igreja, envolvendo pessoas? É quando nós precisamos de resposta para os incrédulos.
Abra sua Bíblia comigo agora em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Vamos lá? 1 Pedro 3, 15. Pedro diz assim: antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Ok? Então vejam, Pedro diz assim que nós devemos estar sempre preparados. Então nós precisamos de sabedoria. E esta sabedoria aqui é a sabedoria que vem através do preparo, estudo da palavra de Deus para responder aos que nos pedem a razão da esperança que há em nós, a razão da nossa fé. Porém, há ocasiões em que às vezes os incrédulos nos fazem perguntas, nos colocam dilemas, para os quais nós não temos uma resposta pronta, e naquele momento o Espírito Santo nos dá uma palavra de sabedoria para que nós possamos responder às suas indagações. Então, este dom também é muito necessário nesta circunstância, ou seja, no ambiente de evangelismo, quando estamos apresentando o Evangelho a alguém que não é cristão. Abra de novo comigo sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12, também no versículo 8, o mesmo que lemos no começo do nosso estudo hoje. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Mais uma vez, vamos deixar claro aqui que não é dom de conhecimento, senão dom de palavra do conhecimento. Portanto, está na mesma categoria do dom de palavra de sabedoria. Uma palavra que Deus dá a alguém numa determinada circunstância, ou para mostrar algo que não se conhecia. Usando de novo aqui nosso companheiro de aventuras, o teórico Wayne Grudem, ele falando sobre este dom, e como eu disse antes, ele fala desse dom em conjunto com o dom de palavra de sabedoria, e ele diz assim, pensa-se em geral que esses dons sejam a capacidade de receber uma revelação especial do Espírito Santo, e com base nisso, falar palavras que manifestam, neste caso, conhecimento específico de uma situação na vida de alguém presente numa igreja. Ok? E depois ele fala, como também no caso da palavra de sabedoria, que há uma interpretação que é mais tipo assim, uma revelação, e há uma outra que é no conhecimento que vem com o estudo da palavra de Deus, a prática do ensino da palavra de Deus, e que numa determinada situação um líder cristão poderia usar de forma que expresse conhecimento. Eu, de novo, digo que, no meu entender, as duas coisas são viáveis e que a interpretação seria o que eu chamaria uma via média entre as duas interpretações. Quando estudamos isso em nossas células, há tempos, definimos da seguinte maneira este dom: palavra de conhecimento, capacidade ou sensibilidade para sobrenaturalmente perceber conhecimento revelado vindo de Deus que de outra maneira não poderia ser conhecido e aplicado numa situação. Ou seja, um conhecimento que Deus dá a uma pessoa que ela anteriormente não tinha, não é? E que ela não teria como saber de outra maneira. O elemento central aqui, como no caso da palavra de sabedoria, é receber informação revelatória, especialmente neste caso. Inclusive, alguns estudiosos do assunto classificam palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos numa categoria chamada de dons de revelação. Ou seja, neste caso, seria uma revelação dada pelo Espírito Santo a alguém para revelar uma situação na vida de alguém presente na igreja ou uma outra circunstância também. Nós precisamos da palavra do conhecimento? Como precisamos! Como precisamos! Quais são algumas das circunstâncias em que nós precisamos de uma palavra de conhecimento? Antes de responder essa pergunta, deixa eu me dizer que o Espírito Santo habita somente nos crentes. Portanto, só cristãos têm o dom da palavra do conhecimento. Muitas pessoas têm conhecimento, cristãos também devem obter conhecimento. O apóstolo Pedro diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E o livro de Provérbios todo fala sobre sabedoria, conhecimento, entendimento, bom senso, siso, etc. Okay? Mas aqui se trata de um dom do Espírito Santo. Somente cristãos
podem ter este dom. Outras pessoas podem ter conhecimento, mas não podem ter a palavra do conhecimento que só é dada pelo Espírito Santo àqueles que creem em Jesus. Este dom também é dado através da comunicação, porque é palavra, como no caso da palavra de sabedoria, uma expressão, uma verbalização, ou como eu disse antes, vocalização. A melhor palavra seria verbalização. Este dom é expressado através de uma verbalização numa determinada situação. E não se trata da imaginação da pessoa, não se trata de algo emocional, de meros sentimentos subjetivos, mas de algo que é dado realmente pelo Espírito Santo, ok? E este dom é necessário para distinguir entre o verdadeiro e o falso. Agora, respondendo a pergunta, em que situações nós precisamos? Precisamos desse dom para distinguir entre o que é verdadeiro e o que é falso, entre o que é genuíno e o que é falso. Veja bem, os cristãos que recebem este dom são capazes de saber ou conhecer a diferença entre a piedade genuína e a piedade falsa, entre a piedade verdadeira, temor a Deus, e a autojustiça. Este dom tem uma aplicação especial nas áreas da maturidade cristã e também do evangelismo, como no caso da palavra de sabedoria. E eu creio que ele é dado especialmente dentro da igreja para trazer à luz situações que às vezes parecem ser uma coisa, mas na verdade são outras. Vamos ver alguns exemplos? Vamos à palavra de Deus de novo, e lá em Atos, capítulo 5. Atos, capítulo 5. Achou? A partir do versículo 1. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Lembra-se de que nós mencionamos anteriormente Barnabé, que junto com outros havia vendido propriedades suas e doado o dinheiro aos apóstolos para atender às necessidades da igreja. Muito bem, este homem, este casal, Ananias e Safira, também venderam uma propriedade. O Ananias reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Ele deu parte do que eles apuraram com a venda. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Como é que Pedro sabia? Eles trouxeram o dinheiro como se fosse todo o valor da propriedade que eles tinham vendido. Porém, o Espírito Santo revelou a Pedro, por isso este dom é classificado entre os dons de revelação, que na verdade ele estava mentindo, dizendo: olha, eu vendi por tanto, quando na verdade ele tinha vendido por mais e estava dando apenas uma parte. E isso não seria um problema, Pedro vai explicar isso aqui, mas o problema é ele mentir, dizendo que estava dando tudo. Veja aqui, ele diz assim: a propriedade não lhe pertencia, não era sua? E depois de vendido, o dinheiro não estava em seu poder? O dinheiro também não era seu? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Este é o problema. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. O problema não foi a venda, não foi o valor, mas o fato de mentir. É a pessoa querendo se auto-justificar, querer passar por boazinha, e cheia de auto-justiça. E ali caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Viu o temor sobre o povo de Deus. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Safira. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Lembra-se que eles já haviam colocado de acordo em mentir. Sim, foi esse mesmo.
Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Olha só. Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos que ouviram falar desses acontecimentos. Então, aqui temos um caso de palavra de conhecimento. Como é que Pedro poderia saber? Não tinha ninguém lá, só os dois. Combinaram entre si, da intimidade do seu lar, do recôndito da sua casa, e falaram: vamos mentir, não estamos nem aí. E acontece que com as coisas de Deus não se brinca, não é? A Bíblia diz que de Deus não se zomba, que o homem semear isso também ele ceifará. E aqui está um claro exemplo disso. Se você não quer fazer as coisas para Deus, você não é obrigado. Mas se você quer fazer, faça não só a coisa certa, mas faça também com a motivação certa. E porque do contrário, Deus pode dar uma palavra de conhecimento a alguém e revelar que a sua atitude não é verdadeira, a sua atitude não é do coração. Você já pensou se Deus resolvesse punir como puniu Ananias e Safira todos os que mentem? Seria pior que a Covid-19. Né? Muitos seriam fulminados imediatamente, graças a Deus pela misericórdia dele, inclusive para comigo. Né? Porque é pela sua misericórdia que ele nos sustenta. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor são novas cada manhã e elas são a causa de não sermos consumidos. Espero que tenha ficado claro qual é o sentido desse dom da palavra do conhecimento. Amém? Muito obrigado por ter estado com a gente aqui. Vamos orar. Pai, muito obrigado, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor nos deu a oportunidade hoje de estudarmos sobre esses dois dons importantes também, Senhor, na edificação da igreja e no avanço da obra de Cristo, no evangelismo, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito, 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 muito obrigado, Pai. Eu te agradeço por aqueles que têm este dom e te peço, Senhor, que tu os dons, na verdade, esses dois dons, e te peço que tu os dês àquele, Senhor, que dele necessita no momento da necessidade, seja enfrentando uma situação, seja para discernir uma situação, encontrar uma resposta para um problema, ou para discernir algo também na vida de alguém, Pai. E te peço, Deus, que tu abençoes a tua igreja, edificando a cada dia, que nós possamos realizar a tua obra com temor, não de qualquer jeito. A tua palavra diz: maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, que nós possamos fazê-la com temor, com reverência, lembrando, Senhor, das consequências da nossa falta de temor e da nossa irreverência, em nome de Jesus. Agora quero orar por todos que nos assistem. Pai, eu também oro que se alguém aqui que nos está assistindo, que não aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, toca o seu coração agora e dá-lhe a tua salvação, dá-lhe o teu perdão. Se você deseja receber a Cristo como seu Salvador, faça comigo esta breve oração. Diga: Senhor, eu reconheço que sou pecador e neste momento eu convido Jesus para entrar em minha vida e ser o meu Senhor e Salvador. Perdoa-me todos os meus pecados e eu recebo o poder do sacrifício de Jesus na cruz, o poder do seu sangue na minha vida. Limpa-me de toda mancha, de todo pecado e faz-me teu filho e ajuda-me a andar nos teus caminhos todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, abençoa também todos que estão nos assistindo, todas as famílias, todos os indivíduos, sobre todas as necessidades físicas, materiais e também financeiras e espirituais e emocionais, Pai. Tu és o Deus que supra as nossas necessidades. Senhor, é o meu pastor, nada me faltará. Faze isto, Pai, por tua grande bondade e graça, em nome de Jesus. Amém. Lembramos também que às terças-feiras estamos aqui com a nossa célula virtual. Se você não teve a oportunidade de assistir alguma, volte lá. Nas nossas células estão todas gravadas no Facebook da Bíblia, estão também no meu Facebook pessoal, no Facebook da Cristina, minha esposa, a Cristina Albanês, e também no YouTube da Bíblia. E
creio que será uma bênção na sua vida. Também faça um favor para a gente, dê um share, um compartilhar aí, compartilhe com seus amigos, seus familiares, nos grupos dos quais você faz parte. Nós não vamos ganhar nada com isso, nós queremos que a palavra de Deus se espalhe e alcance mais e mais gente, que milhares, se possível milhões de pessoas venham a conhecer o Senhor. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Que isso possa ser uma realidade na vida de muitos, através de você e de mim. Ao fazer isso também você está evangelizando. Ao fazer isso você está espalhando o conhecimento de Deus e da sua palavra. E milhões poderão vir a conhecer o Senhor Jesus através de um toque aí na tela do seu celular, ou do seu computador, do seu iPad, enfim. Também quinta-feira, o nosso estudo bíblico virtual. Terminamos de estudar sobre Levítico e também sobre os sacrifícios do Antigo Testamento, e nesta quinta-feira, com a graça de Deus, prosseguiremos para o estudo do livro de Números. Quero convidar você a estar com a gente de novo, quinta-feira, 7h30, horário de Los Angeles, 4 horas de diferença, horário de Brasília, 11h30 da noite, ok? E se você está em outra parte do mundo, quando você entrar também, coloque aí um comentário dizendo: estou em tal parte, estou em tal parte. Muito bom saber que tem gente nos assistindo no mundo inteiro. Muito obrigado, Deus abençoe a sua vida. E domingo, de novo, o nosso culto de louvor, adoração e agradecimento ao Senhor, às 5 horas aqui no horário de Los Angeles, 9 horas no horário de Brasília. Quero convidar você a estar conosco também, assistindo aí pelo nosso Facebook e também pelo YouTube. No caso do YouTube também, você que assiste por lá, por favor, dê um like lá, o subscreva também, ou assine, né? Aperte ali para assinar o canal, e também bata o sininho. Isso aí nos ajuda também a ganhar uma qualidade melhor de transmissão no YouTube. Já passamos dos 1.000 assinantes, mas queremos que, como eu disse, a palavra de Deus se espalhe e que cada dia mais gente possa assistir, ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e você será o instrumento de Deus para evangelizar as pessoas. Pessoas ouvirão a palavra de Deus e crerão em Jesus Cristo através de você, que desta maneira estará também evangelizando. Deus abençoe a sua vida, tenha uma boa noite, o Senhor te abençoe e te guarde em todo o tempo. Seus louvores, súplicas e anseios.